e que a gente tem uma... que a gente já está tendo umas questões essa semana, mas a ideia é falar sobre os problemas do roteamento, né, no cenário de OT. Então, para ilustrar, eu estou trazendo um problema que a gente tratou com o Teseus. Teseus foi uma tese nossa de mestrado, e eu estou mexendo no lugar errado. Calma aí. E a questão central do Teseus, o Teseus ele não é um algoritmo de roteamento que é diferente, por exemplo, do algoritmo de clusterização que a gente viu na aula passada. O Teseus ele tem como objetivo fazer um monitoramento em qualquer ambiente. Então, ele está lidando não com a clusterização propriamente dita, mas com o roteamento. Você vai ver que tem diferença de papéis, mas tem um objetivo que é diferente. Então, o objetivo aqui além dele entregar os dados para os clientes, garantindo a conectividade na rede. Enquanto o objetivo da clusterização principal era a diminuição do consumo, né, de recursos, né, aqui o objetivo vai ser a entrega para o meu usuário final. É claro que a gente vai ter as mesmas restrições de energia que a gente tem sempre. Então, na verdade, o Teseus também imaginava essa questão de você não ter manutenção, mas não no sentido que a gente tinha da outra rede, de estar num lugar remoto, mas de que o nosso fosse tão barato que fosse mais negócio você simplesmente jogar um nó fora do que você trocar. Né? Então, o caso seria que ele fosse operado por bateria, para ele funcionar numa infraestrutura que já existe, sendo que o grande desafio dele fosse aumentar o tempo de vida da rede, e sabendo, né, que que a comunicação do rádio é o que mais consumia energia. Então, considerava-se que o protocolo de roteamento era uma forma também de fazer o prolongamento da vida. Né? E aí, né, como a gente já vem falando, nesse cenário de Shared Sensor Networks, que é a IoT, que é uma rede de sensores que é compartilhada por N elementos e é extremamente heterogênea, né, a gente vai ter várias coletas de dados que são comuns, então esse é um ponto central da IoT hoje em dia, essa heterogeneidade da coleta e o quanto é comum, o quanto esses dados de coleta eles são comuns a mais de um elemento. Então isso é um ponto que eu acho que é central de qualquer aplicação que a gente venha a pensar daqui para frente, é o seguinte, a quantas aplicações, como é que essa minha aplicação se insere no conceito dentro da minha infraestrutura? Ou quando eu faço uma aplicação, como eu estou servindo a minha infraestrutura? Essas são coisas, galera, que eu acho que vocês têm que pensar e que na maior parte das aulas que eu vejo, mesmo nos cursos do Coursera que eu tinha indicado a vocês, né, eles não tratam sobre essa questão. Né? Então, na verdade, o que a gente tem são, na verdade, redes virtuais de sensores que são muito parecidas com as redes originais, são single application, mas elas são sobre uma infraestrutura compartilhada. Existiram alguns elementos bastante interessantes sobre isso, né? Ao longo dos anos, alguns frameworks, mas eles foram caindo em desuso. Então, nesse caso, que se comunicar é um problema, o roteamento passa a ser um negócio extremamente complexo, né? Porque eu tenho uma alta probabilidade de falha, os links continuam sendo pouco confiáveis, eu tenho um alto número de nós, e ainda aumentou, né, o número a demanda por dados. Né? Então, os protocolos que vieram de sensores, estou falando dos protocolos de 2000, 2005, como o próprio LIT, eles funcionam para SSNs, né, para esse cenário compartilhado, mas eles não são eficientes. Eles não são eficientes porque repetem as medições, repetem os envios. Lembrando que no roteamento, eu estou partindo do pressuposto que eu tenho muitos nós, né, e eu tenho vários saltos até o meu usuário final, tá? Então, eu tenho essa questão, né, de aplicação. Então, uma das coisas que a gente vai ter que talvez pensar quando a gente gerar esse cenário de aplicação é mesmo pensar em clusters. Então, eu vou ter que balancear o uso de energia e tentar reduzir o número de transmissões tanto quanto possível, nem que seja criando buffers. Então, da forma de balancear o consumo de energia, a gente vai utilizar de uma forma que a gente usa nas redes tradicionais há muito tempo, que são rotas dinâmicas. Os primeiros
As primeiras abordagens de roteamento que a gente teve para sensores e para IoT, eles eram muito inspirados no 802.11s. Vou botar aqui no chat. Que é no HWMP, que era um protocolo de roteamento que ele era reativo e proativo. Proativo no sentido que ele guardava o path mais adequado para o sync node, né, para o edge, que agora vai ser a nossa edge, vai ser nosso gateway, a nossa saída da rede, né? E só que na verdade esse aqui é um protocolo que é para 802.11, que já junta energia, né? Já consome mais energia. E no caso ele seria reativo para buscar dentro dos outros nós da rede. O argumento que o HWMP faz, com um argumento razoável dentro das redes de sensores, é o seguinte: uma rede de sensores não coleta para a própria rede de sensores. A rede de sensores coleta para um objetivo externo. Então, a ideia é bem parecida nesse sentido, né? Só que, né, isso acaba que, se a rota padrão do gateway ela tem um problema, e muitas vezes tem, né? Você passa a ter uma questão. Nos rádios 802.11s, você tradicionalmente pode ter mais de um rádio na tua infraestrutura por nó. Aqui isso não é uma verdade absoluta, né? Então, e na verdade, o que ele mais diz é o seguinte: olha, nem toda aplicação vai possuir a mesma rota. Porque aqui a aplicação pode ser dependente de gateway, a rota pode ser dependente do seu vendor. Então, essa é uma diferença muito interessante desse cenário multi-aplicação. Então, na verdade, eu vou tentar reduzir o número de transmissões da minha rede através do uso de métodos de agregação e fusão dentro da rede. Então, eu vou tentar cada vez mais pegar essas coletas e tentar usar métodos de fusão e agregação para poder melhorar o meu condicionamento da rede. Então, o gol que ele tem, ele tinha fazer uma forma de multiplicação, ciente de ser multiplicação, proativo, né? Que pudesse fazer interface com as aplicações, que ele chamou isso de PROC, né? Proactive Routing with Coordination Routing Protocol, né? Dentro desse sistema que ele chamou como Teseus. Né? Então, na verdade, ele considerou, num primeiro momento, que a maior parte dos nós eram estáticos, porque num cenário de cidades inteligentes, muitos dos nós de infraestrutura vão ser estáticos, tá? E essa era a ideia dele. Com diferentes tipos de unidade de sensoriamento, com diferentes níveis de energia, porque podiam estar com baterias diferentes, sendo colocados em momentos diferentes, e que, né, os sync nodes, os gateways, teriam maiores capacidades computacionais, tá? Então, na verdade, ele manteria uma relação entre demandas e condições de demandas em nós, ou seja, em relação às aplicações, tá? E tentaria buscar formando uma estrutura em árvore, né? E existem 3 tipos de coleta de dados em IoT. A gente já comentou, mas é importante dentro do Teseus vocês terem noção. Você pode fazer uma coleta que é orientada a evento, tá? Você pode ter uma coleta de dados que ela é contínua, e você pode ter o que a gente chama de coleta de dados direcionada, quando um órgão exterior aciona um sensor buscando um dado, um delta-t curto. Ele é uma variação do event-driven. O event-driven é um evento no ambiente. Essa especial é quando vem de um cara externo. E o Teseus tentaria trabalhar lidando com esses 3 tipos de dados ao mesmo tempo. É fácil de ver que é muito mais barato você ter uma coleta event-driven do que contínua. Agora, não tem como você ser event-driven no momento de um incêndio, tá? Para coletar a temperatura. Um sistema de detecção de incêndio ele não pode ser orientado ao evento. Um sistema de detecção de incêndio ele tem que ser uma coleta contínua dos dados de temperatura, ou quaisquer que seja. Então, as contribuições era a agregação de pacotes, né? Que ele fazia, o processamento, selecionava dentro do coordenador, né? As aplicações, o que queria fazer, usava QoS nativo, né? E trabalhava com mais de um sync node. Então foi um trabalho bastante bom, tá? Ele era uma solução a nível de rede, então na verdade o Teseus ele estaria na mesma camada do RPL.
trabalhava com IPv6, tá? Então, na verdade, o que o Teseus buscava era dividir entre dois tipos de papéis, um nó que sensoriava e um nó agregador. O nó agregador funcionava como um microsync. Dentro desse microsync, a gente olhava as soluções a nível de pacote, condensava num pacotinho só e mandava para cima. Então, você tinha um trade-off entre o tamanho do pacote e o tipo do dado. Então, na verdade, o que eu tinha que fazer era o tempo todo estar acionando os IDs. Na verdade, o que a gente fazia era um protocolo orientado à sessão. Eu fazia uma sessão de coleta de dados. Dentro dessa sessão, eu podia ir fazendo a fusão de alguns pacotes de energia e de consumo para poder ter um resultado melhor, tá? Então, na verdade, eu ia ter diferentes funções objetivas para calcular a probabilidade de um nó virar coordenador, ou seja, até essa função do coordenador, do cara que fazia a fusão, ela era uma função rotacionada para economizar energia, e basearam nas condições do nó, ou seja, processamento, energia, as demandas da aplicação e o QoS de requisito. Como assim? É mais fácil eu ter um nó condensador se ele não é um nó que é um candidato a monitorar. Cláudio, por que isso? Porque se eu estou monitorando temperatura e um determinado nó ele tem essa variável de temperatura, ele passa a ser importante para a coleta de dados. Então, se ele aceitar no papel de coordenador, eu posso estar debilitando a minha rede nesse sentido. Então, escolher isso em função da aplicação é muito importante. Então, o que a gente tem de problema nesse cenário? Tá? A gente tinha de problema nesse cenário, claramente, o fato de que eu tenho que saber os requisitos das aplicações quando eu começar a trabalhar. E, Cláudio, por que você diz que isso é um problema? Por um motivo muito simples. Porque se aumenta demais o número de aplicações na minha rede, o protocolo de roteamento pode passar a ter problemas, tá? Então, entendam o seguinte, conforme aumenta o número de aplicações, né, mesmo esses protocolos de multi-aplicação, eles são problemáticos. Né? E esse é um problema que é diferente dos cenários que a gente vai chamar de redes IoT locais, como uma casa inteligente, uma fábrica inteligente, e dos cenários que a gente chama de cenários de larga escala, como uma cidade inteligente. Né? Ou essas minhas aplicações têm um componente local muito forte, né? Um componente geográfico muito importante, ou a gente pode passar a ter alguns problemas um pouco sérios. Tá bom? É nesse sentido que eu quero dizer. Então, na verdade, um trabalho que foi deixado em aberto, caso alguém ainda esteja buscando o tema, é pegar esse protocolo como o Teseus e aplicar nessas funções objetivos técnicas de aprendizado de máquina para definir quem seriam os melhores nós coletores ou a troca de papéis ser dinâmica. A grande questão é que essa troca de papéis seja distribuída. Em que sentido? Que um nó se decida, né, num determinado papel sem precisar consultar os nós ao redor. Porque toda vez que você consulta um nó ao redor, você tem um problema. Nesse trabalho, a função foi definida especificando um conjunto de regras baseado nos requisitos da aplicação, e esse conjunto de regras podia ser um conjunto de regras fuzzy, por exemplo, podia ser um conjunto de regras baseado naquela lógica subjetiva que eu mostrei para vocês. Eu definia uma equação para qualquer um desses casos e criava o que a gente chama de map function, uma função objetivo qualquer. Né? Então, o conjunto de regras que o Iman ele criou, né? Ele foi coordenador no último ciclo, né? Vai ter menos probabilidade. Isso quer dizer o seguinte: o cara que já foi coordenador, ele tem que dar espaço para outro, porque, claro, isso vai consumir bateria dele. Um cara que está numa área mais densa vai ter menos probabilidade de ser coordenador. E aí é um princípio de análise de redes sociais. Quanto mais pessoas estão ligadas a mim, maior é a chance de eu tratar esses dados. Então, se a minha área é muito densa, eu vou receber tanto dado que eu vou morrer. Tá? Então, na verdade, o que eu quero fazer é que o meu coordenador possa, em vez de ter um coordenador super utilizado, eu ter vários coordenadores que eu consiga coletar aos poucos. Quanto mais próximo do sync, melhor. Beleza, porque eu tenho menos saltos, eu consumo menos energia. E quanto mais aplicações, maior a chance de eu ser coordenador.
Por quê? Porque quanto mais aplicações, mais dados diferentes eu vou conseguir fundir num pacote único. Então, essas são regras e elas estão longe de serem extensivas. Esse é um conjunto de regras que o imã definiu numa primeira aplicação. Mas é fácil de ver que, dependendo do caso, você pode ter que mudar esse cenário. Né? Então, você vai ter a fusão de dados é feita no coordenador e no gateway, João. Tem vários níveis de fusão, mas o coordenador que funde dentro da rede, sim. Então, a ideia é que eu tivesse o rádio, eu mandasse, isso aqui é o sync, né? Mandasse para o app function e que QoS parameters, ou seja, o cara é onde eu vou realizar, vou coletar os dados da minha aplicação e gerenciar o que foi coletado, os meus nós sensores, né? E aí eu realmente fazer esse gerenciamento. Já a nível de nó, eu tenho o rádio, eu tenho um subsistema de sincronização, que vai me permitir trabalhar em função das diferentes aplicações, e um subsistema de agregação, que é um filtro para eu simplesmente tirar os dados que estão sujos e agregar as coletas mais simples. E aí é um pouco interessante de vocês entenderem que o que acontecia é o seguinte, né? Esse trabalho ele foi usado em um outro sistema operacional. Então lembra que no trabalho do Elton a gente usou o Sunspot, nesse a gente usou o TinyOS. O TinyOS, né? Então é um outro sistema operacional que foi muito utilizado pela literatura. Muitas das vezes na literatura vocês vão ter essa noção. O TinyOS é um sistema operacional baseado em componentes, que ele usa um subdialeto do C chamado NEC, que eu acho uma das formas mais elegantes de torturar um ser humano, né? Porque era um desespero programar naquilo. O TinyOS vai prover um determinado conjunto de interfaces. Ele rodava numa plataforma real chamada Micaz. Inclusive, eu tenho bastante Micaz ainda no laboratório. E esse foi interessante porque a gente conseguiu fazer a implementação certinha desses componentes dentro dos nós, né? E o que é interessante, e aí você volta na história, muitas das vezes, como a maior parte dos sistemas operacionais para sensores não provê para a gente interfaces de programação orientadas a objeto, né? Quando você vai fazer o design da tua aplicação IoT a nível de nó, muitos dos papers antigos eles são diagramados com programação orientada a componentes. Então, você conseguiria fazer, tá? Conseguiria trabalhar. E o próprio TinyOS provia essa interface aqui. O que é essa interface? Essa interface era um diagrama lógico que o TinyOS gerava a partir da tua implementação. Tá? Então, é como se fosse uma engenharia reversa do teu código. Esse AMSender-C e AMReceiver-C são interfaces próprias do TinyOS, ou seja, o que você fez está aqui com linhas fechadas, e o que é do TinyOS aparece pronto em linhas tracejadas, que é justamente o trabalho do imã. Tá? Então, tinha essas facilidades, e o TinyOS tinha... até hoje, existe o código dele, tem muita gente que usa, mas instalar ele não é exatamente um passeio no parque, tá? Mas dá para fazer, a gente consegue fazer funcionar. Então, o que a gente tentou fazer foi comparar o Teseus e o Proc, esses dois approaches, né? Variar alguns parâmetros do Teseus, colocar mais um do SyncNote e tentar variar com nós reais e trabalho. Então, a gente usou GQM. Gente, GQM é um modelo de você trabalhar experimentos. Vem de Goal, Question and Metric. Então, na verdade, você tem que descobrir o que você quer fazer, quais são as questões de pesquisa que você quer responder e quais são as métricas que você vai utilizar. Então, o GQM é uma técnica para você trabalhar, é uma metodologia de experimentação. Tá? Ele usou um simulador chamado Avrora, e o Avrora não é exatamente um simulador, o Avrora é um emulador de rede, tá? E se alguém aqui já usou, já trabalhou com a Cisco tem alguns emuladores, ou seja, que usa o iOS real da Cisco, né? Num software que simula o hardware. A ideia é isso aqui, o Avrora ele não simula o comportamento da rede, o Avrora simula o hardware e ele faria como se fosse uma rede virtual dentro dele, tá? O imã usou 16 nós Micaz reais para fazer o teste com nós reais, né?
E, na verdade, o que ele começa a fazer é mostrar aqui. Isso foi muito legal da apresentação dele, que ele se entupiu de GIFs. Né? Ele mostrava a rede sendo colocada. Então, tem os caras que são coordenadores ativos e os caras que são coordenadores forçados. O que ele queria dizer é o seguinte: a rede tem que manter conectividade. Então, mesmo um cara que não teve uma alta probabilidade de ser coordenador, para eu manter o caminho da rede, eu, às vezes, forço ele a ser um coordenador, dado o meu conjunto de aplicações. Tá? Ele aqui, no exemplo, ele usou um sync só, né? E ele mostrava o seguinte, que com o PROC, que era esse algoritmo original, e o Teseus gerava menos nós, coordenadores, e menos enlaces de comunicação, e, consequentemente, ia gastar menos energia. Tá? Então, isso aqui, né, é ele mostrando 10 ciclos em um cenário sem nós, que foi uma ideia muito inteligente dele. O Iman é um cara brilhante. Hoje ele faz doutorado na Universidade da Geórgia. Tá? Então, né, eu vou falar um pouquinho depois. Eu tenho tido sorte, né? Os meus alunos eles acabam, né, fazendo doutorado e mestrados até fora do país, em algumas outras instituições. Tá? Em relação, né, a gente vai ter relação a melhorar o tempo de vida da nossa rede, né? Então, o primeiro gol era dizer o seguinte: eu consigo realmente entregar independente do tempo de vida da rede. Então, ele gerou algumas métricas, eu vou botar a tese do Iman para vocês darem uma olhada. E depois ele queria avaliar, né, tipo, o quanto a agregação de dados fazia diferença. Então, na verdade, a primeira coisa que ele fez foi avaliar o consumo de energia, e você vai ver que o Teseus, ele em média consome menos energia do que o PROC, enquanto o PROC vai tendo, que é um algoritmo tradicional, né? PROC, LQRP, tem vários algoritmos de roteamento, né? O próprio RPL, o Teseus, ele usava muito menos energia do que o PROC. Se eu fosse buscar o balanceamento dos nós, ou seja, qual é a equitatividade entre os nós, o Teseus também acabava ganhando justamente porque ele forçava que certos nós fossem coordenadores. Se eu fosse usar em termos de ciclo de CPU, o Teseus mais uma vez ganhava justamente porque ele usava menos nós, porque ele buscava menos conexões. E isso mesmo tendo utilizado os algoritmos de fusão de dados. Então, sobre o número de pacotes, né, o PROC e o Teseus foram iguais. Eles gastaram praticamente o mesmo número, com o PROC só no finalzinho gastando um pouco mais. Mas em relação ao tempo de resposta, né, você nota que o Teseus ele vai sendo melhor conforme aumenta o número de nós. Então, na verdade, o nosso intervalo mínimo, né, de construção das rotas vai sendo reduzido. Né? E aí, com isso, uma vez que eu agrego, eu também vou ser capaz de diminuir o número de pacotes que eu vou transmitir. Então, aqui, o número de pacotes para construir a rota é igual, mas o número de pacotes transmitido é menor, o que vai gerar um número, né, um aumento do tempo de vida. Tá? Então, aqui ele fez uma taxa de agregação, né, que é o seguinte, assim, a quantidade de nós que eu colocaria que teriam que conseguiria agregar um pacote, um sample, ou 2 samples, ou 4 samples, ou 6 samples dentro de um mesmo pacote. É claro que conforme aumenta o número de nós e aumenta o número de aplicações, isso vai acontecendo, tá? A perda de pacotes, justamente pela questão dos buffers, né, uma vez que eu agrego no Teseus vai ser bem menor, e ainda mesmo, e o sample loss é o mesmo. Ou seja, a tendência que eu tenho de conforme a minha rede vai crescendo, de eu aumentar a interferência, aumentar e atrapalhar a capacidade do sensor. Lembrando, o sensor não é um roteador, então a memória dele é finita, né? Quando eu escolho e eu capitalizo bem, com o Teseus era menor. A mesma coisa com o Sample Delivery Time. Então, a análise, né, do impacto também era importante. Então, e aqui, na verdade, o que ele quis mostrar isso é a questão de posicionamento, de tempo de vida, né? O delay time, o tempo de simulação, né? Mas todas essas coisas vocês vão poder ver na dissertação do Iman. O que é importante aqui é mostrar o seguinte, né? Cada uma dessas escolhas que ele fez de métrica são escolhas que ele tirou de como avaliar o impacto. Então, o goal do Teseus foi que definiu as métricas. Então, a coisa importante é vocês entenderem
darem uma olhada nessa questão da metodologia do GQM, porque isso não funciona só para redes, funciona para uma série infinita de mensagens, tá? E de problemas. Do ponto de vista, né, com múltiplos sinks, ou seja, os sinks são esses caras amarelinhos que aparecem aqui. Calma aí que... 1, 2, 3, 4... Ah, não, 4 sinks está aqui. Então, assim, conforme aumenta o número de sinks, vocês veem que reduz, inclusive, o número de conexões necessárias. Porque agora eu tenho um caminho para o meu sync. Então, sendo que uma das minhas métricas é o quão próximo eu estou do meu sync, vocês veem, inclusive, quanto mais sinks eu tenho, menos nós forçados eu preciso ter. E isso vai, consequentemente, fazer o que a gente tem de uma lógica inversa. Ao invés de eu ter mais sinks, aumentar o meu consumo de energia, na prática, isso vai reduzir. Né? E aí que entra a grande questão. Se eu vou reduzir, tirando os sinks de forma dinâmica e aleatória, né, eu tenho que sempre estar recalculando as rotas. Aí vocês vão notar o seguinte: quanto mais sinks eu tiro, maior o número de nós coordenadores forçados eu tenho que ter. Porque esse papel de coleta passa a ser desses nós coordenadores. E aí uma outra coisa que é extremamente importante é comparar, né, o mundo real com o simulado. Tá? Então, né, aí vocês vão ver que os resultados são muito... Por que isso é importante? Para mostrar o que a gente chama de feasibility, né? Ou a capacidade que a sua solução tem de ser realmente implementada dentro dos nossos sensores. E por que isso vai ser relevante? Porque isso mostra, no caso do Aurora, se no Aurora não é suficiente, você não falou que é um emulador, Cláudio, que usa o mesmo código, então se rolou no emulador, rola no mundo real. Isso não é uma verdade absoluta, tá, gente? Isso não é uma verdade absoluta. O mundo real vai ter... os nós vão quebrar. No mundo real, você vai estar sujeito à interferência de babá eletrônica. No mundo real, você vai estar sujeito à interferência eletromagnética. Passarinho vai morder sensor. Isso já aconteceu. Eu perdi um sensor que um pombo levou. Então, esse tipo de coisa acontece. É estúpido, mas acontece. Né? Então, na verdade, você tem que comparar, refazer todos os testes que você fez anteriormente com um cenário de referência, que ele usou um cenário com 16 nós, tá? E vocês veem aqui claramente que ele delimitou a área geográfica das aplicações para ter, né, para ter redundâncias, tá? Isso até para a gente experimentar o que acontece. E ele vai dar resultados muito parecidos. E esses resultados muito parecidos é que vão fazer com que a gente acredite que o trabalho dele existe. Né? Então, ele comparou com outros trabalhos que são importantes na literatura. Né? Você vê que até o trabalho do Iman é de 2015, então, na verdade, ele tem uma série de questões para trabalhar. Tá? Então, você vai ver que tem muita galera fazendo coisa com o ONS, que não é, dentro da comunidade de OT, o simulador que a gente acha adequado, tá? Já há bastante tempo a gente não usa o ONS para nada, tá? Justamente porque ele não caracteriza bem essas questões de sensores, como tempo de vida, isolamento, atraso, todos esses problemas. Então, na verdade, ele comparou com esse cenário, tá? E mostra que teve uma relação. Então, a grande questão que ele tinha era, né, QoS Aware, Energy Aware, e, na verdade, todos eles eram, de certa forma, propor uma arquitetura e fazer a agregação de dados, né, que eram os diferenciais dele. Então, o Teseus ele faz parte desse processo, né? Então, o que ele deixou em aberto, que ainda são problemas em aberto na literatura, é melhorar essa application function, outras fazer uma application function que ela é independente da aplicação e dependente somente do contexto da rede, ou tornar o Teseus um algoritmo autoadaptativo, que pode se ajustar conforme o ciclo vai passando, e nesse ponto entra a questão do Tiny Machine Learning, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Né? E fazer o suporte de sincronização entre os nós. Hoje a sincronização é feita de cima para baixo, ela não é feita com o que a gente chama de sincronização lateral, que é o que é necessário para um trabalho maior. Ele teve um trabalho aprovado nessa conferência, né, Computer Information Technology, que é o CIT, e aí é uma coisa minha, né, eu gosto muito de conferência, né, eu deveria gostar de journal, então fica o meu conselho: se você vai publicar, faz um journal, é mais importante,
né? E esse foi o trabalho do imã. Então, quais são as coisas que eu acho que vocês têm que prestar atenção no trabalho do imã e que vocês vão ter, né, para trabalhar? Ele usou uma metodologia para trabalhar com experimentos, GQM, né? Goal Question Metric. Isso é importante. Tá? 2, né? Ele demonstrou que roteamento dinâmico é mais eficiente num cenário extremamente dinâmico como o IoT, tá? Mas ele ficou ainda tentando saber, entender se, por exemplo, né, se os nós se movimentassem, isso seria uma verdade? Provavelmente sim. As aplicações entrarem e saírem dinamicamente da rede são um problema? São. Cláudio, mas em que cenário aplicações entram e saem dinamicamente da rede? Você pode pensar num cenário tipo celulares. Então, um trabalho que também seria interessante seria transformar o Theseus num algoritmo para Mobile Crowd Sensing. Mobile Crowd Sensing, como a gente viu nas primeiras aulas, é o uso dos sensores de celulares para tomada de decisão. Então, imagina fazer uma rede mesh gigante com todos os celulares do fundão para troca de informação, tá? Esse é um dos trabalhos. 3, as regras, né? As regras que definem, né, a função coordenador. E um outro trabalho que é muito interessante e que ninguém fez até hoje é usar sistemas de decisão probabilísticos para decidir as rotas. Se eu tenho uma visão global da minha rede, ou uma visão global até o meu sync node, qual é a probabilidade de, ao eu mandar o pacote por essa rota, na verdade, eu ter uma maior chance ou de entregar ou de aumentar o tempo de vida da rede. Então, esse é um tipo de trabalho de roteamento probabilístico que quase ninguém faz dentro da literatura e que tem um enorme impacto quando a gente for trabalhar, ok? Então, né, existiram outros, o próprio LEAT é um protocolo de roteamento, tá? Que a gente viu, é considerado um protocolo de roteamento, que a gente viu quando falou na aula passada, mas você tem alguns outros, como o LQRP e o próprio RPL, que a gente já tinha visto, tá? Hoje, o RPL é o nosso padrão, né, de fato para a rede Six-Low-PAN. Mas ele está longe de ser uma unanimidade entre os cenários de pesquisa. Mas, né, não, e outra coisa, não quer dizer que dentro da tua rede local ou dentro de uma intranet você não possa trabalhar com outras coisas, tá ok? Ou mesmo propor melhorias para o RPL baseado em coisas como realmente as App Functions, né? O RPL ele busca ser genérico, mas nessa questão de ser genérico, ele pode estar consumindo mais energia do que o necessário. Ok? Pessoal, dúvidas, traumas, desilusões? Coisas que vocês tenham curiosidade? Silêncio rádio? Professor, a aula que vem vai ser sobre Tiny Machine Learning, isso. né? A ideia seria que seja sobre Tiny Machine Learning, sim. Que a gente faça um exemplo, mostre a biblioteca do TensorFlow Micro, né, que é utilizada para dentro desse cenário de Tiny Machine Learning. E apresentar vocês para a comunidade do TinyML, que é a comunidade que a gente trabalha. Ah, tá. Eu tava pensando em fazer meu trabalho nessa parte, né? Eu tô esperando a aula. Aí depois eu posso trocar e-mail com o senhor para perguntar sobre o trabalho. Se quiser trocar agora, já troca, que eu já te mando bibliografia. Ah, tá bom. Tá bom? Obrigado. Nada. Então, assim, pessoal, se vocês não têm dúvidas ou coisas que vocês queiram perguntar, eu vou parar aqui a gravação e já vou subir o vídeo pro